Alves, assisti a live do gestor do Bresco Logística, mas não entendi bem a questão dos benefícios de Extrema, que podem ser encerrados. Pode explicar melhor, informar quais fundos imobiliários podem ser atingidos? Legal, super importante isso, Bruno. O Extrema, né, lá na Minas Gerais, praticamente colado com o estado de São Paulo, tem alguns benefícios fiscais, eu não sei de cabeça quais são e tal, mas em algum tempo atrás, que se não me engano são municipais esses benefícios, um prefeito foi lá e falou, pelos próximos X anos, quem vier se instalar aqui, uma empresa que estiver instalada aqui, não precisa pagar os tributos municipais. Se não me engano, isso é só municipal. E tinha prazo para vencer, evidentemente, né? E terminou no final do ano passado. E aí veio uma outra manobra jurídica lá que prorrogou por mais um ano. Então, tem mais 12 meses, né? Falei final do ano passado, estou intuindo que seja, tá? Mas, enfim, tá provisório o negócio, tá provisório, precisava de algo mais definitivo, então uma nova lei, falando por mais 10 anos, ou coisa assim, tá chegando, já chegou ao fim, já foi prorrogado uma vez, pode terminar? Pode terminar. É assim como a isenção sobre imposto de renda do rendimento de fundo imobiliário. Pode terminar um dia? Sim, pode terminar um dia. E aí, você, Bruno Alves, fez essa pergunta, mas lá no meio da live, o Bruno Fontana também tinha comentado isso e perguntado sobre isso. O que aconteceria? Pode ter uma debandada de inquilinos? Pode ter uma debandada de inquilinos, tá? Porque se o inquilino está lá, se a única coisa que interessa para ele estar ali é a isenção de certos tributos, se ela acaba, ele fala, vou embora. A localização é boa, os galpões são quase todos novos, de excelente qualidade e tal. Não é que nem fundo imobiliário. Eu falo, se deixar de ter isenção de imposto de renda, ele continua tendo 1 milhão de qualidades. A região continua tendo 1 milhão de qualidades? Sim, continua tendo 1 milhão de qualidades. Mas, obviamente, que tem gente que poderia preferir outras localidades mais próximas de São Paulo, principalmente, se fossem mesmas condições de pagar tributo. E aí você fala, mas pode, isso é interessante. De fundo imobiliário eu falo o seguinte, se tiver tributação de 20% no rendimento, o que acontece? As cotas caem 20%, ajusta o preço para que novos aportes voltem a ter a mesma rentabilidade dos anteriores e a vida segue. Poderíamos pensar, então, se cai a isenção de tributo, cai o preço de aluguel e aí a vida segue? Não. Se o aluguel ficar de graça, se voltar a ter todos os tributos que deveriam pagar e o aluguel ficar de graça, a conta já não fecha. Tem mais tributo a pagar do que teria de economia de aluguel. Tá? Então, é um risco, lógico que é um risco. Não é que se não tiver, todo mundo vai embora, se acabar a isenção, todo mundo vai embora. Mas uma parte da demanda vai embora. E a oferta cresceu demais lá. Só que também, pelo que me falam, não tem muito mais aonde construir em Extrema. Então, eu acho que o mercado chegou ali no seu limite e está equilibrado, porque tem esse incentivo fiscal. Se deixar de ter, é possível que comece a ter vacância. Obviamente, é possível que comece a ter vacância. Tá? Se basear, né, quando a coisa... Assim, sua decisão de investimento é baseada só num ponto, esse ponto pode acabar, é sempre um risco. Então, todo mundo deve estar acompanhando isso com bastante atenção, né? E deve ter um lobby importante para mostrar aos políticos tal, a importância de renovar isso. Cabe ao político olhar para trás e fazer conta, né? Tinha que ser um negócio mais matemático do que político. Qual foi o crescimento da região em relação ao crescimento do estado de Minas Gerais, em relação ao PIB do Brasil como um todo, o número de empregos, o IDH aumentou, aquela coisa toda, aí ele ia falar, valeu a pena, não valeu a pena. Você deixou esse monte de empresário aqui economizando tributo e não retornou nada para a população da cidade. Então tem mais aqui que cobrar tributo mesmo. Agora, se ele olhar para trás, se ele tiver dados para isso e tal, falar, pô, o IDH da minha população aumentou, porque mais emprego, mais renda, mais educação,
as pessoas se qualificando para vir trabalhar aqui, aquela coisa toda. Valeu a pena, então, a conta fechou, mesmo que não seja só matemática, que tem uma parte intangível, então a conta fechou, então maravilha, vamos prorrogar essas isenções. Mas isso só olhando para trás, eu não saberia dizer. Tendo a acreditar que vale a pena, mas não saberia dizer.